Haverá uma batalha. Ha ha ha. Vocês deveriam agradecer ao Alexander. Caso contrário, você acha que meu licor precioso poderia ser bebido tão facilmente? Sha'aravi curvou seus lábios. Esse homem adorava bebidas e colecionava muitas bebidas de primeira linha. Os poucos barris de bebidas que ele pegou hoje foram os melhores de sua coleção. Agora que o caos chegou ao continente, outras raças se mostraram, os deuses e demônios mal podem esperar para aparecer, e a Santa Igreja está tentando destruir o mundo. Embora sejamos mestres supremos, não podemos nos separar desta era do caos. É bom que tenhamos uma chance de ficar bêbado hoje. Não sei se ainda estarei vivo quando o próximo encontro acontecer. Era raro Milito dizer tanto de uma só vez, e ele parecia um pouco desanimado. Os três impérios de nível 9 na região central foram instantaneamente esmagados pela Santa Igreja, e muitos de seus amigos e entes queridos morreram na guerra. Além disso, nas guerras contra outras raças, os seres humanos estavam perdendo repetidamente e milhões de pessoas já morreram. Embora Milito estivesse no topo da pirâmide de mestres humanos, ele se preocupava com o futuro dos seres humanos e de si mesmo. Sim, a vida dos guerreiros é sempre brilhante, mas de curta duração, brilhante pela manhã, mas já virou pó à noite. Ficar bêbado e aproveitar esse momento é mais importante agora, disse Palácio, sentindo-se sentimental, e ele ergueu o barril nas mãos e deu um gole. Fei também estava se sentindo um pouco ansioso com o futuro de Chamboda, e ele pegou o barril que foi passado para ele e o bebeu também. Hoje, os 6 jovens lords famosos no continente se encontraram por acaso e se tornaram bons amigos. Em um lago sem nome no mar de florestas sem fim, eles mataram 3 oráculos de execução da Santa Igreja e testaram o dom marcial um do outro. Depois, beberam da tarde até meia-noite e todos ficaram bêbados. Sob a iluminação da fogueira, o Lago Claro testemunhou o nascimento de amizades lendárias. A partir desse momento, esse lago sem nome ficou conhecido como o Lago dos 6 Lordes. Fei e esses 5 jovens lordes da região central beberam até o segundo dia de manhã em alto astral. Eles testaram e validaram o dom marcial um do outro, conversaram sobre as tendências e previram eventos futuros. Eles tinham a mesma opinião e todos aprenderam algo um com o outro. Quando os 5 jovens lordes se despediram de Fei no segundo dia, eles levantaram os braços e bateram na palma da mão um do outro. Eles concordaram que, se não caíssem neste mundo caótico, iriam se reunir neste lago em um ano para batalhar e validar seu progresso. Quando o sol vermelho da manhã brilhou na floresta, Sha'aravi e os outros 4 se levantaram e se despediram. Esses jovens eram pessoas ocupadas no mundo mortal, e cada um deles cumpria deveres e missões que as pessoas comuns não conseguiam entender. Os 5 jovens lordes da região central chegaram rápido e saíram rapidamente, eles ainda tinham muitas coisas para fazer. Ficar aqui por uma noite para beber já era extremamente luxuoso para eles. Irmãos, cuidem-se! Fei estava em uma pedra gigante à beira do lago e viu seus 5 novos amigos se transformarem em raios de luz e se afastarem. O rei estava um pouco preocupado com o destino de seus 5 novos amigos. Mesmo sendo jovens, o oponente era a gigante e inigualável Santa Igreja que não havia sido desafiada nos últimos 1000 anos. Eles armaram essa armadilha e mataram 3 oráculos de execução da Santa Igreja, e era fácil imaginar que suas vidas se tornariam mais difíceis. Nesse mundo caótico, independentemente de quão poderoso fosse, sempre havia a chance de morrer. Sha'aravi e outros avançaram e saíram rapidamente do território do Império Zenite. De repente, uma série de ondulações transparentes apareceu na frente deles, e uma figura de estatura média e um pouco gordinha se mostrou. Um sorriso podia ser visto em seu rosto gordinho e bonito. Gotze, por que você não apareceu mais cedo? Sha'aravi não ficou surpreso, ele perguntou apenas porque sentia que era um pouco estranho. Nenhum dos 5 jovens lordes ficou surpreso, parecia que eles estavam esperando por ele. Existem alguns conflitos entre o Império Ormon e o Reino Chambod. Além disso, o rei de Chambod matou réus há pouco tempo. Haverá uma batalha entre eu e ele. Se eu aparecesse ontem, teria arruinado a situação. Essa figura gordinha balançou a cabeça com pena.
O nome desse homem era Mario Gozzi, e ele era o príncipe mais genial do Império Ormo. Sua força era autossuficiente para ser listado como um jovem lorde, e sua inteligência também estava em outro nível. Foi esse jovem inteligente que planejou essa armadilha que matou 3 oráculos de execução. Na realidade, Gozzi estava à beira do lago, mas ele escondeu sua aura e estava mais longe. Foi por isso que Fei não o descobriu. No entanto, isso não enganou Sharav e os outros 4 jovens lordes. Afinal, de acordo com o plano, Gozzi deveria aparecer também. Isso é uma pena. Espero que esse dia nunca chegue, disse Pato, decepcionado. Gozzi e Fei eram seus amigos, ele não queria vê-los lutar até a morte. Sim, Gozzi. Se você lutar com Alexander, nós 5 não saberemos de que lado ficar. Sharav e Palácio também tentaram fazer Gozzi mudar de ideia. Em uma batalha de 2 tigres, um ficará ferido, com certeza. Melito abriu a boca e disse concisamente: é melhor manter a força e matar por uma saída para os humanos nesta era sombria e caótica. Podemos lutar por um futuro melhor para os seres humanos e fazer da nossa região um lugar maior para nossa raça viver. Gozzi sentiu a mente de seus amigos e sorriu com confiança enquanto dizia: gente, não se preocupe. Antes que nosso grande plano seja concluído, não vou lutar contra o rei de Chambord. Estou com inveja de vocês, você fez um grande amigo. Se você não encontrar Alexander, acho que ele não pode encontrá-lo. Melito assentiu e disse: na verdade, eu sei um pouco sobre os conflitos entre Ormond e Chambord, não é você, mas seus 2 irmãos mais novos inúteis que causaram a bagunça. Eu posso ser o intermediário e resolvê-lo. Afinal, o rei de Chambord não é uma pessoa irracional, eu acho que esse problema pode ser resolvido. Os outros 4 jovens lordes também olharam para Gozzi em antecipação, eles não queriam ver 2 de seus bons amigos lutando até a morte. Gozzi riu e respondeu: podemos conversar sobre isso mais tarde. No momento, a missão na região norte está concluída e precisamos voltar correndo para a região central. O professor já está esperando por nós lá. Não temos muito tempo a perder. Vamos lá! Com isso dito, Gozzi se transformou em um raio de luz e desapareceu no céu. Melito e os outros 4 balançaram a cabeça e não puderam dizer muito. Os jovens são todos um pouco arrogantes e agressivos. Depois de se despedir de seus 5 novos amigos, Fei ficou à beira do lago com suas 2 esposas lindas por mais um dia, e elas se divertiram. Eles apenas fizeram as malas e se prepararam para retornar a Chambord na manhã do 3º dia, e ainda estavam desejando mais. Quando Fei e outros encontraram Black e os 3 dragões, mudanças inesperadas aconteceram nas profundezas do mar de florestas sem fim antes que pudessem voar no ar. Muitos pássaros gritaram e voaram, cobrindo o sol. Parecia que eles encontraram algo aterrorizante, e uma força misteriosa os perseguia. Logo, uma série de rugidos ansiosos e gritos de pássaros e bestas ressoou na área. A atmosfera na floresta era ansiosa e caótica como se fosse o fim do mundo. O que está acontecendo? Minha hipótese estava errada. Fei ficou atordoado. Ele achava que as bestas demoníacas e os animais selvagens estavam ansiosos nas profundezas do mar de florestas sem fim, desde que a energia residual e a pressão da batalha entre Sharav e os 3 oráculos de execução fizeram essas criaturas se sentirem ameaçadas. Agora, parecia que essa hipótese estava errada. Sharav e os outros jovens lordes já haviam partido, mas as bestas demoníacas no mar de florestas sem fim estavam ficando ainda mais ansiosos. O que está acontecendo? Por que as bestas demoníacas estão ficando tão agitadas? Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 992. Por Luan King. 14 de junho de 2020. 3628. Aventurado-se mais profundamente no mar de florestas sem fim. Angela sorriu e acenou, e uma águia de asas de ferro que estava voando cauticamente no ar devido ao medo de repente chorear e voar para baixo. Então, ela pousou ao lado de Angela e murmurou, até pessoas comuns podiam ouvir a ansiedade em seu tom.
A rainha conversou com a águia e acariciou levemente as costas, como se estivesse confortando uma criança. As águias com asas de ferro eram bestas demoníacas do tipo pássaro, suas asas eram firmes como metal, e nasceram com a habilidade de lançar feitiços de elemento metal. Com o bater de suas asas, elas poderiam disparar muitas lâminas de energia invisíveis que poderiam cortar metal como manteiga. No entanto, ao redor de Angela, esse pássaro grande e cruel era como uma criança que voltou ao abraço de sua mãe. Ele gradualmente se acalmou e murmurou como se estivesse dizendo algo a Angela. Depois de um tempo, o sorriso no rosto de Angela brilhou, roubando a luz de todo o resto ao seu redor. Então, ela bateu nas asas dessa águia. A águia de asas de ferro agitou suas asas e cantou antes de voar para o céu e desaparecer ao longe. Ele disse que, no fundo do mar de floresta sem fim, parece haver uma faixa de energia poderosa que está se aproximando rapidamente. As bestas demoníacas e os animais comuns podem sentir o perigo dessa energia, e estão ansiosos e agressivos por causa disso. Todos querem fugir, disse Angela Fey. A rainha Angela nasceu com a capacidade de se comunicar com bestas demoníacas e poderia até comandar bestas demoníacas de nível rei como um comandante de legião. Ficou claro que ela recebeu essa informação conversando com a águia de asas de ferro. Uma força misteriosa e poderosa. Fei agarrou a mãozinha macia de Angela para mostrar seu apreço, mas ele rapidamente pensou nas fontes potenciais dessa força. Poderia ser uma besta demoníaca divina aterrorizante. Não é provável. Se for esse o caso, as bestas demoníacas teriam sido agitadas há muito tempo, eles não teriam esperado até agora. Será que uma catástrofe de criaturas mortas-vivas também aconteceu no mar de florestas sem fim? E está se espalhando assim. As cenas trágicas em que dezenas de milhões de bestas demoníacas morreram na floresta de fronteira entre o novo Império Alania e o antigo Império Angi apareceram novamente na cabeça de Fei. No entanto, o rei rapidamente balançou a cabeça e rejeitou essa hipótese. Cerca de meio ano atrás, para impedir que um incidente semelhante acontecesse no mar de florestas sem fim, Fei se aventurou por dezenas de milhares de quilômetros nessa área e montou muitas matrizes mágicas brilhantes e torres de vigia mágicas. Se a energia dos mortos-vivos ou algo parecido aparecesse, o rei saberia instantaneamente. Exceto a batalha de mestres e a catástrofe de criaturas mortas-vivas, o que mais pode tornar as bestas demoníacas nas florestas tão ansiosos e medrosos? Depois de pensar um pouco, Fei ainda não conseguiu dicas ou pistas. Fei pensou um pouco mais e disse: este incidente não é insignificante, preciso me aventurar profundamente no mar de florestas sem fim e ver o que está acontecendo. Vocês deveriam voltar para Chambord e dizer ao Sr. Baz e ao Sr. Brook para aumentar a guarda, a cidade inteira precisa estar em alerta. Se ocorrer um grande aumento de bestas, não revide, abandone a cidade de Chambord e coloque uma linha de defesa do outro lado do rio Zuli. Apenas espere meu retorno. Todos sentiram a seriedade das palavras de Fei. De fato, se um surto de bestas acontecesse, tentar afastar com força as bestas demoníacas seria inútil, e isso apenas aumentaria a contagem de baixas. Alexander, deixe-me ir com você. Valkyrie Helena sugeriu carinhosamente. Está bem, eu posso ir sozinho e agir em conformidade. Você deve proteger Angela e todos os outros e acompanhá-los de volta a Chambord. Se ocorrer um surto de bestas, Chambord precisará de sua proteção. Fei arrumou os poucos fios ruivos da Valquíria que tremulavam ao vento do norte, e ele disse a ela intimamente. Depois de discutir por um tempo, Fei falou sobre todos os eventos possíveis que poderiam ocorrer e como lidar com eles. Então, ele pulou de Black com o pequeno guaxinim no ombro e correu em direção às profundezas do mar de florestas sem fim. Black e os três dragões parecidos com vadios queriam seguir Fei, mas eram muito grandes e chamavam muita atenção. Portanto, Fei teve que convencê-los a ficar para trás. Com a força atual de Fei, sua velocidade era incrivelmente rápida. Após cerca de 4 horas, ele já estava a 100.000 quilômetros de profundidade no mar de florestas sem fim. À medida que o rei se aprofundava cada vez mais no mar de florestas sem fim, a atmosfera parecia ficar mais intensa.
Não apenas as bestas demoníacas e os animais estavam ansiosos e mais agressivos, mas as plantas também emitiram uma sensação de pânico ao balançarem de maneira não natural ao vento. Tudo parecia sugerir que o fim do mundo estava chegando. Nas profundezas do mar de floresta sem fim, inúmeras bestas demoníacas moravam lá. Entre elas, havia muitas bestas demoníacas aterrorizantes de nível rei e até de nível imperador. À medida que Fei se aprofundava, algumas bestas demoníacas aterrorizantes detectaram sua existência, mesmo que ele tenha voado no céu. Esses animais demoníacos ansiosos atacaram Fei como se tivessem perdido a cabeça, e alguns deles eram animais demoníacos no nível de imperador que atingiram o pico do reino do Sol Ardente. Embora Fei fosse poderoso, ele tinha que ter cuidado ao lidar com os ataques suicidas dessas criaturas. No final, Fei teve que desistir da opção de voar no ar. Em vez disso, ele escondeu sua aura e mudou para seu personagem druida. Então, ele caiu no chão e se moveu mais fundo a pé. Com esse método em que ele estava furtivo, era muito mais difícil para as bestas demoníacas de nível imperador senti-lo. Além disso, os druidas eram os reis naturais da natureza e tinham uma intimidade sem paralelo com plantas e animais e podiam se comunicar com eles. Conversando com eles, Fei poderia evitar os territórios de bestas demoníacas de poder insano e obter algumas pistas se tivesse sorte. De acordo com registros e lendas antigas, o Mar de Florestas Sem Fim existia quando o continente Azeroth foi habitado pela primeira vez. Era composto de muitas florestas primitivas gigantes e escondia muitos segredos com o acúmulo por milhões de anos. Ouviu-se que ninguém era capaz de passar por todo o Mar de Florestas Sem Fim, então ninguém sabia o que havia do outro lado. Poderia haver outro mundo, mas nada poderia ser provado. Agora, Fei já estava a 150 mil quilômetros dentro do Mar de Florestas Sem Fim. Era impossível ver vestígios de humanos nesta área. Raramente os humanos chegaram a esse lugar nos últimos 1000 anos, era um território virgem inexplorado. Quando Fei chegou, um cheiro podre e mofado correu por suas narinas. As árvores aqui tinham mais de 500 metros de altura, parecendo gigantes guarda-chuvas verdes que estavam no chão e cobriam o céu para criaturas que viviam abaixo delas. Ao olhar a partir do céu, Fei só podia ver ondas e ondas de vegetação, mas o mundo mudou instantaneamente quando ele caiu no chão. Sob a cobertura de galhos e folhas densos, era difícil a luz do sol brilhar no chão. As folhas caídas acumularam-se no chão por milhões de anos e continuaram apodrecendo e se transformando em muitos pântanos escuros. Gás venenoso e miasma encheram o ar. A superfície das árvores ficou cinza enegrecida como se tivessem fossilizado, e muitas videiras se enrolavam em torno das árvores gigantes como os amantes mais íntimos, compartilhando os nutrientes das árvores e recebendo um pouco da luz do sol. Fei liberou sua energia espiritual e ficou surpreso ao descobrir que os pântanos sujos e nojentos tinham mais de 100 metros de profundidade. Somente os pântanos gigantes criados pelas folhas podres das árvores podiam nutrir florestas enormes e primitivas. Afinal, os pântanos estavam cheios de nutrientes que as plantas precisavam. Esse era o ecossistema único que o Mar de Florestas Sem Fim tinha. Pequenos musgos cresceram na superfície dos pântanos, eles eram vibrantes e bonitos. À primeira vista, parecia que uma camada de tapete macio e verde estava no chão, fazendo as pessoas quererem rolar sobre ele. No entanto, quem ousasse fazer isso morreria. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 993. Quem está me monitorando? Primeiro, os pântanos poderiam devorar animais e humanos instantaneamente. Segundo, muitas pitos, insetos venenosos e vários outros tipos de bestas demoníacas se escondiam dentro do pântano e podiam matar instantaneamente qualquer um que chegasse perto demais. Um macaco gigante com mais de 10 metros de altura pulava nas árvores, mas acidentalmente perdeu um galho e caiu em um pântano. Instantaneamente, a bela superfície do pântano, semelhante a um tapete, ondulou, e muitos animais demoníacos aterrorizantes saíram correndo e imediatamente puxaram esse animal gigante para dentro do pântano. Então,
Os trágicos gritos do macaco ressoaram na área e não desapareceram por muito tempo. Fei viu isso com seus próprios olhos, e o pequeno guaxinim quase fez xixi no ombro do rei devido ao medo. Vendo tudo isso, Fei convocou mais de uma dúzia de corvos negros e os usou como postos de detecção de perigo. Então, o rei se transformou em um lobisomem e avançou pisando em raízes e galhos de árvores expostos. Sua velocidade e agilidade aumentaram muito na forma de lobisomem, e ele se moveu para mais fundo na floresta. Isso não foi muito mais lento do que voar no céu. Dentro da floresta, o habitat natural dos lobisomens, Fei se moveu e deixou uma série de pós-imagens. Quando o rei estava a cerca de 200.000 quilômetros de profundidade no mar de florestas sem fim, Fei gradualmente sentiu também aquela presença aterradora. O ar estava denso e a atmosfera era sufocante. Parecia que uma existência horrível iria aparecer ao seu lado a qualquer momento, e Fei sentiu que até sua alma estava tremendo um pouco. É esse poder que está deixando os animais demoníacos no mar de florestas sem fim ansiosos e violentos, está forçando-os a fugir. No entanto, que tipo de propriedades essa energia possui? Eu nunca vi isso antes. De onde veio? Fei estava confuso, mas aliviado ao mesmo tempo. Essa energia era completamente diferente da energia dos mortos-vivos. Ficou claro que não eram as criaturas mortas-vivas que causaram esse transtorno, e Fei não precisou se preocupar com uma catástrofe de criaturas morta-viva acontecendo no mar de florestas sem fim. Se o mar de florestas sem fim fosse invadido pela energia dos mortos-vivos, seria o começo do fim do mundo para todas as raças em Azeroth. O número aterrorizante de bestas demoníacas aqui poderia varrer todo o continente se elas se transformassem. Já era meia-noite quando Fei chegou 2.000 quilômetros mais fundo na floresta, e esse sentimento de pânico ficou mais forte. Quem é esta Ai? Fei estava avançando em sua forma de lobisomem, de repente estendeu a pata direita e atingiu uma árvore gigante ao seu lado. Bum! A árvore gigante com mais de 8 metros de largura em diâmetro transversal horizontal foi esmagada em duas metades e a metade superior caiu no chão. Naquele momento, Fei de repente sentiu como se estivesse sendo monitorado. Ele sentiu que um par de olhos frios observava silenciosamente a área do buraco nessa árvore. No entanto, depois que o rei atacou e destruiu a árvore, ele não viu nada de estranho. Havia uma besta demoníaca gigante que parecia um ornitorrinco escondido no buraco da árvore e quase foi transformado em pasta de carne sob o golpe. Poderia ser única. Impossível. Essa sensação parece que eu estava sendo observada por um mestre poderoso. Não há como eu ter confundido isso. Fei ligeiramente franziu a testa. Seu personagem druida já era rei das florestas e seus sentidos eram aguçados e afiados. Além disso, ele era um druida nível 100 do modo inferno com um conjunto de itens verde de alto nível do Diablo Wood. Depois de inspecionar cuidadosamente o cadáver dessa besta demoníaca, Fei não descobriu nada de estranho e ficou ainda mais confuso. Essa besta demoníaca estava apenas no nível de rei, e sua força era equivalente ao reino da classe lua de nível inferior. Não havia como fazer Fei se sentir assim. Após uma breve pausa, Fei continuou avançando. 10 minutos depois, o rei sentiu como se estivesse sendo monitorado novamente. Dessa vez, Fei estendeu a mão e matou uma besta demoníaca que parecia uma coruja. Essa besta demoníaca não era poderosa, mas a sensação que trouxe para Fei era a mesma de antes. Parecia que ele estava sendo monitorado pelo mesmo mestre. O que está acontecendo? Fei pensou consigo mesmo e ficou mais consciente do ambiente. Enquanto avançava, ele diminuiu a velocidade e espalhou sua energia espiritual em todas as direções, monitorando de perto a área como se estivesse fazendo uma contravigilância. Como ele esperava, o sentimento estranho apareceu em menos de meia hora. Está aqui! Desta vez, Fei foi delicado com seus movimentos, e ele não liberou muito poder, mas usou uma técnica excelente. Quando ele se agarrou à frente, uma sombra negra foi pega de surpresa e presa. O rei olhou mais de perto e viu que era uma águia com asas de ferro que já tinha uma coroa de carne na cabeça. Bam! Antes que Fei pudesse observar mais,
essa águia de asas de ferro lutou ferozmente e sua cabeça explodiu, terminando sua vida. Entendo. Fei jogou o cadáver dessa águia de asas de ferro para o lado. Naquela fração de segundo, Fei detectou uma faixa de energia misteriosa e estranha explodindo dentro da cabeça desta águia e quebrando seu cérebro. Em certo sentido, esta pobre águia de asas de ferro foi usada por alguém. Era como se alguém colocasse sua própria energia espiritual nessa águia para controlá-la. Uma técnica tão avançada. Usando a visão de diferentes animais, o praticante dessa técnica pode ver o que esses animais veem. Essa pessoa deve ser um mestre poderoso. Além disso, essa técnica só existia na Era Mítica e já está perdida no continente Azeroth. Quem está usando essa técnica para me monitorar secretamente? Fei descobriu uma pista. A energia que explodiu dentro da cabeça da águia com asas de ferro era estranha. Embora Fei tivesse muito conhecimento, ele nunca tinha visto isso antes, o que era bastante surpreendente. Parece que só posso descobrir o segredo se me aventurar mais. Depois de pensar por um tempo, Fei tomou uma decisão e acelerou, avançando mais fundo na floresta. Em um local no mar de florestas sem fim, uma área circular com um diâmetro de cerca de 100 metros foi engolida por uma faixa de poder místico. Ao lado de um pilar de madeira gravado com muitas runas estranhas, uma figura tremeu e ele abriu os olhos inconscientemente. Ele sorriu surpreso quando murmurou: "Um rapaz interessante. Estou surpreso que exista esse personagem dentro da Floresta Sangrenta. Ele poderia ser descendente de um membro que foi deixado para trás." As outras figuras ao seu redor rapidamente se aproximaram quando viram que ele abriu os olhos e alguém perguntou: "Senhor, você descobriu alguma coisa?" Com certeza é uma descoberta interessante, e ela pode ser realmente importante para nós. O'Neill, Duncan, Pippin, Brown e Mutombo, preciso que vocês 5 capturem alguém. Lembre-se, você precisa capturá-lo vivo e não machucá-lo. A localização dele. Foi uma discussão em uma linguagem misteriosa. Sim, senhor. Depois de um tempo, algumas figuras gigantes se levantaram e se afastaram como raios. Nota dos gringos: LOL, parece que o autor também está entrando no basquete. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 994. Quem é você? Fei avançou por mais algumas centenas de quilômetros, e a mesma coisa aconteceu várias vezes. Infelizmente para Fei, o misterioso mestre que continuou a monitorá-lo era poderoso, e a técnica dessa pessoa também era avançada. Ele sempre podia fazer as bestas demoníacas que ele controlava se autodetonarem antes que Fei pudesse encontrar alguma pista. O rei estava frustrado, mas ele não podia fazer nada sobre isso. Embora não tenha feito nenhuma descoberta, sinto que estou me aproximando cada vez mais desse mestre misterioso que está me monitorando secretamente. Um sorriso expectante apareceu no rosto de Fei. Parecia que esse mestre misterioso não tinha mais intenções, e o rei estava ansioso para conhecer essa pessoa. Depois que Fei alcançou o nível 100 do modo inferno com seu personagem druida, ele nunca havia encontrado alguém melhor do que ele no controle de animais e plantas. HU. Com um salto, o lobisomem Fei correu mais de 1000 metros e pousou levemente em um galho de árvore seco que estava pendurado no ar. Nesse momento, um leve anel de luz amarelo apareceu de repente sem nenhum ruído, pousando perfeitamente na cabeça de Fei e trancando-o por dentro. Então, fadiga sem precedentes invadiu o sistema nervoso central de Fei. Como se seus membros e tronco estivessem colados a algo, simplesmente caminhar para frente se tornou muito difícil. De repente, uma grande rede verde caiu do céu e tentou envolver Fei. Tinha uma aura misteriosa e parecia que poderia selar tudo no mundo. Sem dúvida, se Fei fosse capturado dentro da rede verde, ele perderia sua mobilidade e poder, tornando-se uma ovelha impotente. Fei ficou chocado e soltou todas as suas forças para revidar. A agilidade do lobisomem Fei aumentou rapidamente, e ele se esquivou dessa rede verde no último momento. Então, antes que ele pudesse pousar no chão, um fantasma veloz, parecido com um raio,
atacou o rei, criando um vento forte. O lobisomem Fei balançou as patas e lutou contra essa figura. Esse oponente tinha uma força poderosa e sua velocidade não era inferior se comparada ao lobisomem Fei. O rei foi repelido várias vezes e caiu em direção ao chão. Voxos! 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 As espessas videiras que se enrolavam ao redor das árvores gigantes de repente se tornaram ágeis e dispararam em direção a Fei como longas pitos, parecia que elas tinham vida própria. Em apenas uma fração de segundo, o rei foi embrulhado como um zongui verde. Nota dos gringos: o zongui é um prato de arroz tradicional chinês feito de arroz glutinoso recheado com recheios diferentes e envolto em folhas de bambu. Ban. As videiras grossas duraram apenas cerca de 3 segundos antes de Fei as estourar. Quando as videiras se partiram em muitos pedaços, Fei rugiu e saiu correndo como um meteorito. Nesse momento, uma música ressonante ecoou na floresta. Não era cantada com o idioma comum no continente de Azeroth de hoje, mas com um idioma antigo cheio de variações. Essa música era exótica e bonita, e o leve anel amarelo de luz ao redor de Fei repentinamente emitiu faixas de chamas leves e penetrantes. Fei instantaneamente sentiu que a sensação de estar preso em um pântano se intensificou. Esse era um anel de maldição que reduzia sua velocidade e diminuía sua força. Ban. Uma figura gigante, semelhante a uma montanha, rompeu o vazio e apareceu na frente de Fei. Ele deu um passo à frente e atacou o peito do rei com as duas mãos que pareciam dois machados gigantes. Sem tempo suficiente para reagir, o rei só pôde cerrar os punhos e revidar. Bum! A onda de energia aterrorizante se expandiu e disparou em todas as direções. Dezenas de árvores gigantes foram quebradas ao meio, parte do líquido fedorento e lamacento dos pântanos foi lançada no ar, e os insetos e pitos venenosos nele foram transformados em poeira. Tanto poder! Ele é ainda mais forte que Sharave. Como o rei foi afetado negativamente pelo anel de luz da maldição, seu soco não continha toda a sua força e ele foi repelido. Em seguida, uma série de uivos de lobo soou na área. De repente, um lobisomem brilhou ao redor de Fei, e os dois sabres curvados em suas mãos pareciam ter ganhado vida. Eles enviaram muitas pás de vento verde, fazendo com que Fei tivesse dificuldade em lidar com essa situação. Voxos! 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 Vários outros ruídos de penetração de ar ressoaram na floresta. Fei ficou entorpecido e olhou para baixo, e viu um monstro preto com cerca de 3 metros de altura disparando agulhas de prata. Essas agulhas eram rápidas demais para acreditar. Quando o rei ouviu os barulhos feitos por elas, as agulhas já haviam pousado nele. Embora as agulhas de prata tivessem enfiadas apenas 1 centímetro de profundidade na carne de Fei, isso o deixava entorpecido e macio como se fossem agulhas anestésicas. Eles querem me capturar vivo. De onde veio esse monstro? O corpo de Fei balançou um pouco, e então seus olhos se fecharam quando ele caiu no chão. Então, outra rede verde caiu do céu e pousou em Fei. Enquanto se contorcia e se apertava, envolveu o rei novamente como um zongui. Dessa vez, Fei não conseguiu sair. Tudo bem, a missão está completa. Esse carinha é pequeno, mas é muito difícil de lidar. Todos nós nos movemos, e ele ainda durou tanto tempo. Uma das figuras misteriosas riu: vamos trazê-lo para o Sr. Nash. Havia 5 pessoas neste grupo. O homem de aparência estranha tinha mais de 2 metros de altura e era musculoso, e agarrou Fei, que estava amarrado dentro da rede, enquanto se afastava como um relâmpago. Seus colegas o seguiram e saltaram entre as árvores, afastando-se mais. Cerca de 20 minutos depois, eles chegaram a um local bem escondido na floresta. Um pilar de madeira com gravuras misteriosas liberava uma faixa de energia mística, envolvendo uma área de menos de 200 metros ao seu redor. Senhor, nós o trouxemos. Esse grupo de mestres jogou Fei no chão e curvou-se para a figura que estava silenciosamente sentada ao lado do pilar de madeira. Eu vi tudo. A figura ao lado do pilar de madeira assentiu. Este homem parecia magro, mas ele era bonito.
Ele parecia ter cerca de 40 anos e usava uma túnica branca pura. No momento, ele estava sentado de pernas cruzadas e um cetro vermelho foi colocado em seus joelhos. O estranho desse homem era que seus ouvidos pareciam orelhas de raposa, maiores que os humanos comuns. Além disso, eles estavam cobertos por um denso pelo vermelho. O pelo nas orelhas deste homem se fundia com o cabelo ruivo. Em vez de fazê-lo parecer feio, suas orelhas aumentaram sua elegância indescritível e misteriosa. Ha ha ha! Grande sacerdote Nash, esse cara é interessante. Todos nós 5 tivemos que nos mover juntos para trazê-lo de volta. Nash, com orelhas de raposa, sorriu e balançou a cabeça, e ele disse: vi todo o processo. No entanto, é ele quem queria vir com você. Caso contrário, vocês 5 não poderiam tê-lo parado. Então, Nash olhou para Fei e riu: amigo, já que você está aqui, que tal se levantar e se apresentar? Ban! 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 Enquanto Nash ria, Fei deu um pulo, e a grande rede verde ao seu redor se partiu e caiu no chão. O que está acontecendo? Como isso aconteceu? Essas 5 figuras ficaram chocadas. Eles não podiam acreditar que a pessoa que eles capturaram juntos estava trancada dentro da rede verde inata do Clã-Aranha, ainda era capaz de sair. Em um instante, eles correram e cercaram Fei. Fei ainda estava em sua forma de lobisomem, e ele não se moveu imediatamente. Em vez disso, ele fez essa pergunta usando a linguagem comum no continente durante a Era Mítica. Quem é você? O rei já tinha algumas ideias sobre as origens dessas pessoas. Ei, você gosta desta novel? Aang, capítulo 995. A tribo nas lendas. Desde que você já adivinhou, por que você ainda está perguntando? Nash, com orelhas de raposa, sorriu e sinalizou para seus colegas não se preocuparem. Quando ele conversou com as pessoas ao seu redor, ele estava usando uma linguagem rara da Era Mítica. No entanto, ficou claro que ele podia entender a linguagem comumente usada durante a Era Mítica. Quando ele ouviu as palavras de Fei, ele mudou para esse idioma usado durante a Era Mítica, e ele ficou tranquilo. O coração de Fei afundou lentamente e ele perguntou: os Ox? O rei ficou chocado com o que viu. Eles finalmente apareceram. A tribo Bemomotor que não apareceu no continente durante todo esse tempo finalmente se mostrou. Antes, Fei achava que os Ox haviam sido extintos porque não eram bons em magia e não podiam criar um mundo pequeno. O rei pensou que eles haviam desaparecido deste mundo para sempre e nunca mais voltariam. Quanto à lenda do caminho ancestral de sangue e lágrimas, Fei discutiu o assunto com Akinfeev e achou que era apenas um boato. Agora, pelo que parece, a tribo Bemomotor também sobreviveu a essa catástrofe durante o final da Era Mítica. Depois de combinar as informações que ele aprendeu das lendas do continente, Fei já tinha uma vaga ideia. Ao contrário de outras raças, como elfos, duendes, anões, gnomos e dragões, que eram ótimos em magia, os Ox só puderam abrir um caminho no mar de florestas sem fim e criar um caminho para a sobrevivência usando a vida de muitos membros, e eles sobreviveram a essa catástrofe. A tribo Bemomotor viajou além do mar de florestas sem fim, que havia rumores de que até deuses poderiam morrer ao tentar passar por elas, e encontraram um lar do outro lado para sobreviver e passar suas vinhagens. Parecia que o lendário caminho antigo não era um boato, afinal. Apenas documentou vagamente a trágica história dos Ox que aconteceu cerca de 1000 anos atrás. De todos na frente de Fei, o homem de meia-idade com orelhas de raposa não tinha muitas características de um mestre Ox típico. Exceto pelas orelhas únicas e o rosto excepcionalmente bonito, tudo mais em seu corpo não parecia diferente dos humanos. No entanto, todo mundo era diferente. Um homem tinha cerca de 3 metros de altura e era moreno e musculoso, com muitos cabelos. Estava claro que ele tinha características da família dos ursos. Ele mantinha cerca de 10% das características de um urso preto e quase se transformou em um urso preto quando estava em combate. Foi esse homem que deu um soco em Fei e mandou o rei voando. Ele deveria ser um mestre do clã urso.
Exceto por esse grandalhão, alguns guerreiros tinham padrões de leopardo quando estavam em combate, guerreiros macacos que mantinham características de macacos gigantes, guerreiros lobo que podiam se transformar em lobisomens e guerreiros aranha que tinham olhos compostos, 3 cabeças e 6 braços. Além disso, o guerreiro negro que quase entorpeceu Fei e o pôs para dormir deveria ser um guerreiro porco-espinho. Esses mestres orcs eram todos poderosos. Apenas por suas auras, Fei podia dizer que eles estavam principalmente no pico do Reino do Sol Ardente. Como Fei estava usando seu personagem druida e também estava no auge no Reino do Sol Ardente, ele não sabia dizer se eles haviam se tornado semideuses. A aparição desses mestres orcs trouxe um grande choque para Fei. Como resultado, o rei não sabia o que dizer depois de fazer a primeira pergunta. Ele estava tentando pensar rápido e descobriu uma resposta adequada para isso. Vendo Fei de repente acordando, as dezenas de guerreiros orcs instantaneamente se tornaram cautelosos como se estivessem enfrentando um inimigo poderoso. Após uma série de diferentes tipos de rugidos, eles rapidamente terminaram sua transformação. Era um processo de mudar de humano para animal. Isso estava de acordo com as lendas. Todos os orcs devem ter suas próprias habilidades de transformação hereditária. Após a transformação, sua força aumentaria muito e eles poderiam usar algumas das habilidades únicas e específicas de cada espécie. Esses guerreiros orcs cercaram instantaneamente Fei. Não se preocupe, guerreiros da tribo Bemomotork, recuem. O deus das feras já me disse que ele não tem mais intenções. Nash, com orelhas de raposa, estava calmo desde o início até agora, e ele sempre tinha um leve sorriso no rosto. Até Fei tinha que admitir que esse homem tinha uma aura quente, amigável e nobre. Seu temperamento estava acima do Sogrubás, de Fei, que prestava muita atenção às suas ações e comportamentos. Esse homem de meia idade, com orelhas de raposa, podia fazer com que os outros se sentissem próximos e íntimos dele. Este homem usava uma túnica branca simples com padrões da lua e estrelas, e levantou-se lentamente enquanto segurava um cetro vermelho. Sua aparência era notável, e ele deveria ser um orc bonito, amado por muitas meninas quando jovem. Mesmo agora com meia idade, ele ainda era impressionante, e muitas mulheres orcs maduras provavelmente o procuravam. Ouvindo suas palavras, outros guerreiros orcs se curvaram e se afastaram. No entanto, aquele guerreiro lobo arrojado ainda estava em dúvida. Lembrou a Nash: grande sacerdote Nash, por favor, tenha cuidado. Este homem é poderoso. Não se preocupe. Nash ainda estava calmo como um lago durante um dia sem vento. Então, este homem de meia idade, com orelhas de raposa, lentamente se aproximou de Fei, e uma confusão apareceu em seus olhos cheios de sabedoria e possibilidades. Desculpe, guerreiro. Fui eu quem pediu ao O'Neill e outros que o trouxessem aqui. Se isso o ofendeu, eu, o grande sacerdote Nash do clã Raposa, peço desculpas a você. Então, este homem curvou-se ligeiramente para o rei. Depois disso, Nash continuou: estou perplexo. Senti uma aura muito familiar sua. Você parece ser um membro da tribo Bemomotor. No entanto, como é que nunca te vi na cidade de Vangal? Um pensamento surgiu na mente de Fei como um raio. Meu personagem druida é naturalmente próximo de animais e plantas, e eu estou na forma de lobisomem agora, não parecendo diferente desses orcs. Será que esses orcs pensam que eu sou um dos colegas deles? Fei não disse nada, mas acenou levemente com a mão. Os mestres orcs estavam em guarda do lado, e o movimento de Fei instantaneamente os deixou nervosos. Eles instantaneamente soltaram uma série de rugidos profundos. Claramente, Fei havia deixado uma profunda impressão na mente desses mestres orcs. Eles subconscientemente trataram Fei como um personagem muito perigoso. Além disso, o grande sacerdote Nash, do clã Raposa, cuja beleza até deixaria o deus das feras com ciúmes, ocupava uma posição importante na tribo Orcs Bemomoth, e esses mestres orcs tinham que garantir sua segurança. Felizmente, o pior medo desses mestres orcs não ocorreu. Fei não atacou de repente. Em vez disso, uma massa de luz branca voou da mão de Fei e se transformou em 4. Então,
eles instantaneamente se transformaram em 4 lobos brancos com cerca de 3 metros de comprimento e 2 metros de altura. Eles cercaram Fei intimamente como guardas antes de ficarem nos 4 lados do rei e olharem para os mestres orcs ao seu redor em alerta. Em seguida, eles soltaram uma série de rosnados profundos. Todos os mestres orcs, incluindo o grande sacerdote Nesh, engasgaram ao mesmo tempo. Convocar a besta de batalha. Surpresa apareceu nos olhos do grande sacerdote Nesh. Eu não achei errado, haha. Você é um descendente da tribo Bemomotor. Somente as crianças abençoadas pelo Deus das Feras podem convocar bestas de batalha. Você é um membro da tribo Bemomotor. Pela sua aparência, você deveria ser um membro do clã Lobo, certo? Como você está nesta floresta? Ei, você gosta desta novel? Acho. Hail the King, capítulo 996. Eu sou humano. Depois de ver o que Fei fez, outros mestres orcs olharam para ele com olhares mais gentis. Era óbvio que eles pensavam que Fei era um deles. No entanto, Fei não respondeu. Com a personalidade desavergonhada do rei, se pudesse, ele fingiria ser um guerreiro orc, se daria bem com esse time de mestres orcs e obteria o máximo de informações sobre a tribo Bemomotor. Se a tribo Bemomotor quisesse voltar ao continente, Chambord seria a primeira parada em que entrariam se saíssem do mar de florestas sem fim. O rei não tinha certeza da atitude que a tribo Orcs Bemomot tinha em relação aos humanos. Se eles fossem hostis aos humanos, Chambord poderia enfrentar uma guerra terrível. Infelizmente, Fei não podia fingir ser um guerreiro orc para sempre. A habilidade de seu personagem druida lobisomem tinha um limite de tempo. Com sua força atual no nível 100 do modo inferno, ele só conseguia manter a forma de lobisomem por cerca de 24 horas. Depois de pensar um pouco, Fei decidiu ser honesto e aberto sobre isso. Ele iria expor sua identidade como humano. Ele não precisava se preocupar com sua segurança, pois podia sair a qualquer momento. Nenhum dos mestres orcs aqui poderia detê-lo. Na pior das hipóteses, ele poderia testar a atitude que os orcs tinham em relação aos humanos. Portanto, Fei cancelou o efeito de lobisomem e retornou à sua forma humana no momento seguinte. O que? Um humano? Como isso é possível? Vendo a aparência de Fei mudando, os mestres orcs não podiam deixar de ofegar. Eles não conseguiam entender o que aconteceu. Até o belo sacerdote do clã Raposa ficou surpreso e seu rosto mudou de cor. Fei gradualmente se acalmou um pouco. Depois que ele voltou à sua forma humana, os mestres orcs ficaram surpresos, mas não mostraram nenhuma hostilidade forte. Parece que a impressão dos humanos pelos orcs gigantes não é tão ruim. Será que as duas raças não eram inimigas na Era Mítica? Fei pensou. Para esses mestres orcs, o choque não terminou aí. Depois que Fei removeu o efeito de lobisomem, ele usou a habilidade druida Homem-Urso, Verebiar. O corpo do rei aumentou de repente. Enquanto ele estava envolvido pela luz prateada, seu corpo aumentou de tamanho cerca de 4 vezes. Pelo marrom e fino cresceu de sua pele, e ele se transformou em uma criatura meio humana e meio urso que tinha cerca de 6 metros de altura. Ele tinha uma cabeça de urso, mas um corpo em forma de humano. Clã Urso. O guerreiro lobo que gostava muito de Fei ficou chocado e sua expressão mudou. Como isso é possível? Ele não é um membro do clã Lobo. Batir, o mestre do clã Aranha, ofegou, e o choque encheu seus olhos compostos. O mestre do clã dos macacos subconscientemente cutucou o mestre de pele escura do clã dos ursos ao lado dele e ele disse: Ei, O'Neill, ele é seu irmão há muito perdido? Como ele conhece a transformação hereditária do seu clã urso? Vocês dois parecem semelhantes. No entanto, seu pelo marrom parece mais bonito que o seu pelo preto. O'Neill do clã urso coçou a parte de trás da cabeça usando sua pata de urso grande. E ele disse em sua voz profunda, enquanto parecia encantadoramente ingênuo: sim. Eu não pensei que... Ei, irmãozinho, você é realmente um membro do clã urso?
Espere, como é que eu nunca te vi antes no clã? Fei sorriu, mas não respondeu à pergunta de O'Neill. Esse grandalhão deixou uma boa impressão em sua mente. O rei acenou com a mão e um urso amarelo gigante apareceu ao seu lado depois que uma luz branca cintilou. Então, rugiu para os mestres orcs ao redor de Fei. Dessa vez, os olhos dos mestres orcs quase saltaram de suas órbitas oculares. Bestas de batalha de dois clãs diferentes? O que está acontecendo? Será que ele tem a linhagem do clã lobo e a linhagem do clã urso? Isto é impossível. Bestas de batalha de dois clãs, mas ele pode manter a aparência de um humano. Ele é o filho mais amado de Deus das Feras? Como um bando de pardais que foram cutucados por alguém, os mestres orcs de repente começaram a conversar entre si. Com uma expressão chocada no rosto, eles olharam para Fei como uma pessoa na Terra reagiria se um dinossauro pré-histórico aparecesse de repente. Vendo isso, Fei instantaneamente colocou esses mestres orcs na mesma categoria que os caipiras. A única pessoa que era relativamente calma era o grande sacerdote Nesh, do clã Raposa. Esse homem raposa bonito de meia-idade cantou algo levemente e perguntou: Estou ainda mais confuso. Senhor, por favor, conte-nos. Você é um humano? Ou um Bemomotor? Para esses orcs, o que eles viram era inacreditavelmente raro. Na história da tribo Bemomotor, era raro ver um orc de sangue misto que tinha a linhagem do clã dos lobos e do clã dos ursos. O principal motivo foi que esses dois clãs eram os principais clãs de batalha da tribo, eles eram os clãs do rei. Todos eles tinham forte orgulho e honra, por isso era raro ver um casamento entre os membros dos dois clãs. Além disso, mesmo se dois orcs de clãs diferentes se casassem, seus descendentes só poderiam manter as características e habilidades inatas de um dos pais quase 100% do tempo. Na pior das hipóteses, alguns dos descendentes de casamentos entre espécies eram bestas sem inteligência de alto nível. Os orcs os chamavam de parentes fera. Portanto, quando Fei mostrou sua aparência de lobisomem e urso e convocou lobos brancos gigantes e um urso marrom gigante, para essas dezenas de mestres orcs pareciam o mundo que eles conheciam ia desmoronar. Todos os mestres orcs estavam esperando a resposta de Fei. Eu sou humano. Fei sorriu e respondeu a Nesh. Depois que ele removeu o efeito do homem-urso e puxou de volta as bestas convocadas, ele disse sinceramente: Sou Alexander, o Lorde do Reino Chambord, que é um reino afiliado de nível 1 do Império Zenith na região norte de Azeroth. Essa resposta levou Nesh e outros mestres orcs a acreditarem, e ficaram extremamente decepcionados. Para eles, a identidade dessa pessoa misteriosa como rei e outras coisas não faz sentido. A única coisa que eles se importavam era que esse homem que podia convocar dois tipos de bestas de batalha não era um membro da tribo Bemomotor, mas um humano. Como isso é possível? Todos os mestres orcs gritavam em suas mentes. Como você é humano? Como é que você conhece as transformações hereditárias do clã dos lobos e do clã dos ursos e como convocar bestas de batalha exclusivas dos Bemomotor? Perguntou o grande sacerdote Nesh, do clã Raposa. Desta vez, a resposta de Fei não foi tão direta. Eu não sei. Quando eu tinha 18 anos, de repente eu obtive essas técnicas como se tivesse nascido com elas. Essa resposta era verdadeira, mas muito enganadora. Mesmo que os mestres orcs investigassem essa alegação no continente de Azeroth, eles não poderiam encontrar nada errado. Todo o continente Azeroth sabia que o imperador humano do norte Alexander era um idiota antes de completar 18 anos. Somente aos 18 anos de idade ele demonstrou talento incomparável e rapidamente se tornou um jovem lorde. O grande sacerdote Nesh foi claramente enganado pela armadilha nas palavras do rei. Como se de repente ele pensasse em algo, ele perguntou surpreso, de repente, obtendo as habilidades. Poderia ser uma herança de memória da linhagem? Ei, você gosta desta novel? Acho. Hail the King, capítulo 997.
Vem comigo. Logo depois que o grande sacerdote Nash disse isso, parecia que ele percebeu alguma coisa e ficou ainda mais confuso. Ele disse: esse não deve ser o caso. Somente dragões e orcs especiais podem ter herança de memória da linhagem. Os orcs especiais são os Behemoth orcs reais que já foram extintos. Poderia ser. Será que ele é um descendente do clã real Behemoth? Ginnobre, o mestre do clã Lobo, pegou onde Nash parou e perguntou. No entanto, assim que ele disse isso, ele balançou a cabeça e murmurou com zombaria: se ele é um descendente do clã real Behemoth, ele deveria ter a herança da memória da linhagem sanguínea e as habilidades inatas do clã real Behemoth. Ele não deveria ter as habilidades do clã Urso e do clã Lobo. O que está acontecendo? Fei não disse nada, ele estava pensando em como ele deveria lidar com essa situação. Ele esperava que os orcs não lançassem uma invasão maciça na região norte, como que os duendes fizeram na região sul. Se houvesse uma maneira de se tornar amigo desses orcs, isso poderia ajudar com a situação. Eu declarei minha identidade. Não é hora de você dizer de onde você é. Fei olhou para o grande sacerdote Nash. Da série de comportamentos dos mestres orcs, ficou evidente que esse homem raposa de meia-idade era o núcleo dessa equipe, ele era como o cérebro da equipe. O rei perguntou com toda a seriedade: a tribo Behemoth orc também retornará ao continente? Ouvi você dizer as palavras, também. O grande sacerdote Nash sorriu levemente, mas o rei viu uma luz astuta em seus olhos. Nash seguiu com uma pergunta: então, além dos humanos, outras raças retornaram ao continente também, certo? Fei ficou um pouco surpreso. Após um momento de reflexão, ele contou a esses orcs sobre a situação no continente. Claramente, sua honestidade e atitude direta conquistaram o respeito e a aceitação desses mestres orcs. Então, pelo que você disse, parece que dentre todas as raças poderosas da Era Mítica, apenas os orcs ainda não apareceram. Nos últimos 1000 anos, os seres humanos têm dominado essa terra. Para onde foram aqueles demônios? Todos eles desapareceram. O grande sacerdote Nash ficou extremamente chocado. Fei pegou alguns pontos-chave do que Nash disse. Após uma pausa, o grande sacerdote Nash respondeu à pergunta anterior de Fei. Assim como o que você está vendo, somos membros da tribo Behemoth orc e somos da Terra Banida, que fica longe do continente Azeroth. Esses são os guerreiros mais poderosos dos principais clãs de batalha da tribo Behemoth orc, e eu sou um grande sacerdote do Palácio dos Deus das Feras. Chegamos a esta aterrorizante floresta cor de sangue, pois queremos saber se as leis da natureza no atual continente de Azeroth foram restauradas como há 1000 anos atrás, como previra o antigo xamã da tribo Behemoth orc. Estamos tentando ver se o continente Azeroth é adequado para a tribo Behemoth orc viver novamente. Estamos tentando encontrar o caminho de casa. Quando Nash disse a última frase, Fei sentiu claramente a tristeza e expectativa indescritíveis em seu tom. Parecia um jovem, que vagava pelo mundo há séculos, desejando retornar à sua terra natal. Após um leve suspiro, Fei respondeu: neste momento, o continente Azeroth está em caos. Guerras estão acontecendo em todos os lugares, a estrutura da Santa Igreja está entrando em colapso e todas as raças estão se movendo em segredo. A morte está em todo lugar. Até o santuário divino dos mortos-vivos, que desapareceu por muitos anos, parece estar ativo. Recentemente, pessoas viram magos mortos-vivos vagando pela terra. Quando a Era do Caos está prestes a começar, por que os orcs querem voltar e se envolver no caos se você já encontrou um lugar para morar? O grande sacerdote Nash balançou a cabeça e disse: isso é porque você não sabe como a tribo Behemoth orc sobreviveu nos últimos 1000 anos. Independentemente da situação, a tribo Behemoth orc deve retornar. Não importa qual seja o custo. Então, vocês são os batedores. Fei não tentou dissuadi-los e ele mudou de assunto. Isso está certo. Nós somos o esquadrão de batedores. Afinal, 1000 anos se passaram e não sabemos qual é a situação no continente. Antes que toda a tribo volte, precisamos estar preparados.
Este grande sacerdote do clã Raposa não negou. Ficou claro que a honestidade de Fei, bem como suas habilidades de druida, como lobisomem e homem-urso, lhe valeram a confiança dos orcs. Essa conversa continuou sem problemas, ambas as partes não tentaram esconder nada. A tribo Bemomoth Orc não estava muito longe a partir dos registrados nos documentos ancestrais. Embora na tribo Bemomoth Orc não faltasse espécies altamente inteligentes, como o clã Raposa, o clã Tigre e o clã Leão, eles eram calorosos e acolhedores. Como um bando de pessoas simples e atenciosas do Oeste, estavam acostumadas à honestidade e sinceridade, e odiavam instintivamente mentiras e enganos. Essa tribo gostava de resolver problemas através da violência, usando seus punhos para discutir e vendo a honra mais do que suas vidas. Este lugar fica a cerca de 250 mil quilômetros da borda da região norte de Azeroth. Eu sei o caminho mais curto e posso ser seu guia. Você quer ir ao meu reino e dar uma olhada? Fei pensou por um momento e convidou esses orcs. Ele estava disposto a ser um guia dessa vez. Depois de se conhecerem, o desejo de Fei de fazer amizade com os orcs ficou ainda mais forte. Na maioria dos casos, a amizade era mais eficaz na resolução de uma guerra em comparação com espadas e sabres. Todos os mestres orcs ficaram entusiasmados depois de ouvir a sugestão de Fei, e olharam para o grande sacerdote do clã Raposa, esperando que ele concordasse. Mesmo Oniel, o mestre bobo e simplório do clã dos ursos, não conseguiu conter a emoção. Esses orcs finalmente viram a esperança de retornar ao continente. Era o objetivo de toda a tribo deles nos últimos 1000 anos e estava prestes a ser alcançado. Alguns mestres orcs até tinham lágrimas nos olhos. Com sua força de cultivo, suas mentes devem ser tão firmes quanto a superfície de um lago durante um dia sem vento, mas a excitação que eles mostraram. Ficou claro que Fei não entendeu suas emoções. O grande sacerdote Nesh olhou para Fei, e parecia que ele estava tentando tomar uma decisão difícil. Para esses mestres orcs, mesmo sabendo da história desse homem que afirmava ser o rei de Chambord, ainda era arriscado entrar na sociedade humana com ele. Afinal, 1000 anos se passaram desde que sua tribo tocou o continente de Azeroth da última vez, e eles não sabiam nada sobre o mundo do outro lado do mar de florestas sem fim. Embora tenham ouvido as palavras de Fei, não tinham certeza. Além disso, a força poderosa que Fei exibiu chocou os mestres orcs, e eles pensaram, apenas o rei de um reino afiliado já é tão poderoso? Será que a força combinada dos humanos está em um nível insano? Ok, iremos com Vossa Majestade. Desculpe o transtorno. O grande sacerdote Nesh finalmente tomou a decisão. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 998. Estes são realmente para nós. Fei deu um suspiro de alívio. Como os orcs estavam dispostos a segui-lo de volta à cidade de Chambord, isso significava que eles não eram hostis aos humanos. Este foi um ótimo sinal. Neste mundo caótico, ninguém queria fazer uma tribo poderosa em seu inimigo. Mais um aliado era igual a mais uma oportunidade de estender e passar a linhagem. Os orcs se prepararam para se mover e começaram a fazer as malas. Agora, Fei teve a chance de observar esse acampamento simples. Ficou claro que os orcs estavam acostumados com o estilo de vida difícil de acampar no deserto, o padrão de vida deles não era tão alto. Nesse acampamento, exceto por algumas tendas simples, a coisa mais atraente era um pilar grosso que continha algumas runas misteriosas gravadas nele. Emitia um tipo de poder místico, envolvendo todo o acampamento. Nesse momento, Fei percebeu que nas últimas meia hora mais ou menos nenhuma criatura demoníaca apareceu ao redor do acampamento, e os insetos e mosquitos venenosos que estavam por toda a floresta também não foram vistos aqui. Isso deve-se ao poder desse pilar grosso e misterioso. Este é um totem gigante, explicou o grande sacerdote Nesh. Os orcs não podem cultivar energia guerreira, e nosso talento em magia é mais fraco que de uma criança humana. Portanto, a tribo Bemomotok estava em uma situação passiva ao enfrentar outras raças. Felizmente,
O Deus das Feras não abandonou seus súditos. Obtivemos o terceiro tipo de poder além da energia guerreira e da energia mágica, o poder do totem. Então, Nash abaixou a cabeça e cantou uma música agradável ao ouvido. O gigantesco pilar dourado tremia levemente, e as runas nele tremiam como os girinos que estavam nadando na água. Como palavras escritas a lápis que foram apagadas, as runas desapareceram gradualmente do pilar. Quando as runas misteriosas desapareceram, o pilar de ouro mudou. Tinha sido dourado, mas agora se tornou um pilar de madeira comum. Estava claro que havia sido cortado de uma árvore na floresta e ainda tinha galhos verdes. Sem o apoio do poder misterioso, o pilar de madeira caiu no chão. O poder misterioso que envolvia o acampamento desapareceu ao lado das runas. Então, esse é o poder do totem. Ao usar canções misteriosas para estimular os elementos naturais, os Orcs podem anexar elementos naturais a um meio e criar padrões elementares naturais para liberar esse terceiro tipo de poder, pensou Fei. Nos antigos documentos e pergaminhos que foram passados pelo continente, todos registraram a existência do poder do totem. Foi descrito como um poder que poderia rivalizar com a energia guerreira e a energia mágica, e somente a tribo Bemomotok poderia usá-lo. No entanto, como os Orcs desapareceram do continente, esse poder não apareceu no continente nos últimos 1000 anos. Fei ficou até surpreso que ele conseguiu vê-lo hoje. Não havia muitas coisas úteis no acampamento. Ficou claro que esses Orcs eram pobres. Como lordes no pico do sol ardente, eles nem tinham anéis de armazenamento espacial. Os dois grandes Orcs, Oniel do clã dos Ursos e Novitsky do clã do Estouro, carregavam todos os itens necessários para construir o acampamento, e os outros mestres dos Orcs não tinham nada precioso além de simples armaduras e armas. Apenas o cetro vermelho do grande sacerdote Nash tinha o fraco poder do totem. Parecia que esse sacerdote do palácio do Deus das Feras tinha um alto status na tribo Bemomotok. Depois que tudo foi arrumado, o grupo entrou na estrada. No entanto, o grande sacerdote Nash foi cuidadoso. Em vez de trazer todos da equipe, ele pediu que Ginobili, do clã Lobo e Batier, do clã Aranha, voltasse por onde vieram e relatasse seu paradeiro à tribo na Terra Banida. Dessa forma, mesmo que essa equipe de mestres Ox fosse enganada e capturada, pelo menos a tribo Ox Bemomoth saberia onde eles estavam. Fei já esperava esse nível de guarda e cautela, então ele não disse nada sobre isso. Se suas posições fossem trocadas, Fei faria a mesma coisa. Depois que tudo foi planejado, Fei trouxe esses Ox parecidos com caipiras para o reino Xambor da mesma maneira que ele veio. No caminho, Fei conversou com os mestres dos Ox e descobriu que eles eram a causa por trás da revolta das bestas demoníacas no mar de florestas sem fim. Esses mestres Ox podiam usar algo chamado Totem do Medo, e isso chocaria as bestas demoníacas e as assustaria. O Totem do Medo era crucial para a continuação da tribo Bemomotok. Se não fosse por esse tipo de poder de Totem, todos os Ox que se moveram pelo mar de florestas sem fim 1000 anos atrás teriam morrido sob os dentes afiados e as garras das terríveis criaturas demoníacas. Mesmo que o Totem do Medo tenha sido útil, ele não funcionava em todas as bestas demoníacas divinas, que estavam um nível acima das bestas demoníacas no nível do Imperador, não seriam afetadas por esse poder de Totem. Assim como que as lendas e rumores haviam declarado, 90% da população Orc morreu nessa migração gigantesca. Mais de 20 clãs da tribo Bemomotok foram extintos nesse movimento sangrento e trágico. Essa equipe de mestres Orcs no Reino do Sol Ardente só chegou tão longe com segurança no mar de florestas sem fim usando o Totem do Medo. Avançar no terreno por cerca de 120.000 quilômetros levou esse grupo cerca de meio dia. Quando eles estavam mais perto da borda externa do mar de florestas sem fim, poderosas bestas demoníacas diminuíam em número, e esses mestres podiam voar no céu novamente. Quanto mais próximos eles estavam da extremidade do continente de Azeroth, mais empolgados esses mestres Orcs estavam. Como crianças que saíram de casa por muito tempo e provaram todas as dificuldades do mundo antes de finalmente voltar para sua terra natal e ver seus pais, todos os mestres Orcs ficaram emocionados. Se Fei não estivesse aqui, eles teriam uivado e gritado em voz alta.
Lágrimas até apareceram nos olhos do sacerdote do clã Raposa. Mais uma vez, Fei realmente não conseguia entender suas emoções. Depois de mais meio-dia, eles finalmente chegaram à beira do mar de florestas sem fim. Olhando do céu, Chambord já era vagamente visível. Fei parou no ar. Vocês parecem bem diferentes dos humanos. Você precisa trocar de roupa. Fei pegou mais de uma dúzia de armaduras e roupas adequadas para os mestres Ox. No entanto, sua ação chocou os mestres Ox parecidos com caipiras, e eles ofegaram enquanto olhavam para o anel de Fei. Alguns deles começaram a babar. Anel de armazenamento espacial. O grande sacerdote Nesh engoliu sua saliva e tentou ficar calmo, mas o movimento do pomo de Adão o traiu e mostrou seu choque. Os itens de armazenamento espacial eram muito preciosos na Terra Banida, e era difícil de comprar, pois havia uma forte demanda, mas falta de oferta. Este rei humano de um reino afiliado pode facilmente tirar tesouros raros que somente os nobres de nossa tribo têm. Será que a força dos humanos é inimaginavelmente poderosa? O sacerdote do clã Raposa pensou consigo mesmo. Então, os caipiras ficaram novamente chocados com os itens que Fei tirou de seu anel. São, realmente para nós. O Nil do clã Urso olhou para Fei e perguntou, incrédulo. Claro. Fei assentiu e respondeu. Agora, os mestres Ox olhavam para Fei sob uma luz diferente. O último pedaço de guarda e cautela na mente desses pobres mestres Ox estava prestes a desaparecer. Presentes tão preciosos. Os humanos são tão amigáveis e gentis agora. No entanto, o que Fei disse a seguir deixou esses pobres Ox envergonhados. Além de ficarem um pouco bravos devido à vergonha, eles quase queriam separar esse maldito humano para cobrir sua ignorância e situação empobrecida. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 999. Os pobres orcs. Fei disse aos orcs, por favor, não se importe com isso. Quando saí, esqueci de trazer bons itens. Portanto, não se preocupe. Quando voltarmos a Chambord, prepararei ótimos itens para você e substituirei esses itens lixo. Lixo? Esse cara está dizendo que esses tesouros Ultimate são lixo? Os pobres orcs pensaram consigo mesmos, e eles sentiram que o mundo deles foi jogado na cabeça deles. As roupas chiques de seda que Fei lhes deu eram extremamente raras na tribo Bemomotuk. No palácio do Deus das Feras, uma vez que o manto divino de Shaman Song Shaman Sua Alteza era feito de seda, foi tratado como uma herança e foi passado por quase 1000 anos. De fato, os nobres da tribo Bemomotuk se sentiram honrados por usar uma túnica simples e áspera. As roupas de seda na frente desses orcs eram macias como a pele de uma mulher jovem e brilhavam sob a luz do sol. Os orcs estavam quase todos cegos com isso. No entanto, apesar de os mestres orcs terem se surpreendido com as roupas de seda sofisticadas e luxuosas, eles gostavam de batalha e violência, e tinham mais músculos em suas cabeças em vez de matéria cerebral. Então, Fei pegou outra coisa. Os conjuntos de armaduras mágicas eram letais para esses mestres orcs. Vendo a armadura mágica e o equipamento mágico que Fei jogou na direção deles como lixo inútil, os orcs olharam para suas roupas velhas e resistentes e quase choraram. Embora os orcs não fossem tão sensíveis e tivessem a pele grossa, eles não podiam deixar de se sentir auto-humilhados. No momento, o grande sacerdote Nesh, que tinha integridade e autodisciplina, caiu em uma situação conflitante pela primeira vez em sua vida. Ele orou ao Deus das Feras em sua mente repetidamente, dizendo a si mesmo que a ganância era um pecado original, e ele não deveria ser tentado pelos tesouros que esse humano diabólico lhes mostrava. Como sacerdote honorável da tribo Bemomotuk, ele teve que defender sua dignidade. No entanto, suas ações esmagaram completamente sua lógica e traíram sua mente. Assim que Nesh terminou de orar, esse sacerdote da tribo Bemomotur pegou instantaneamente um conjunto de armadura mágica que Fei passou para ele e a vestiu. Ele parecia um mendigo que não comia há 3 dias e de repente pegou um hambúrguer.
Vendo isso, o rei de repente pensou em algo, e uma ideia de mal apareceu em sua mente. Depois que os mestres orcs mudaram para as novas roupas e armaduras, Fei usou um beija-flor para enviar uma mensagem para a cidade, ordenando que Brook preparasse a residência e os suprimentos para esses orcs. Eles tinham que garantir que os cidadãos comuns de Chambord não soubessem disso, isso pode causar um levante. Portanto, a chegada de Nash e outros teve que ser mantida em segredo. Claro, Fei não escondeu nada disso dos mestres orcs, apenas no caso de um mal-entendido. Shiuro! Shiuro! O beija-flor no braço de Fei tocou e desapareceu ao longe. O grupo de pessoas continuou sua jornada. Para impedir que incidentes embaraçosos aconteçam, Fei explicou o estado atual da cidade de Chambord a esses mestres orcs em detalhes. O rei lhes disse todas as regras que todos tinham que seguir na cidade, e ele também expressou seu pedido de desculpas, uma vez que eles ainda não podiam aparecer em público, eles só podiam se mover sob a liderança dos guerreiros de Chambord. Nash e outros mestres orcs assentiram e entenderam. Como todos eram mestres, esse grupo de pessoas passou rapidamente por muitas árvores. Logo, eles estavam a menos de 50 quilômetros da montanha traseira de Chambord. Uma série de batidas e cornetas soou no céu. Enquanto as bandeiras tremulavam sobre eles, 3 pequenos Chunger romperam as nuvens e se moveram lentamente em direção a eles. Esses Chunger eram menores que Pérola Negra e Ciclope, mas eram impressionantes, para dizer o mínimo. Soldados de Chambord totalmente blindados, leais e de elite enchiam o convés dos 3 Chunger, e suas armaduras e armas cintilantes brilhavam sob o sol e refletiam a luz fria. A armadura e as armas tinham textura metálica, o que deixou os mestres orcs invejosos. As barcaças voadoras aterrorizantes, cruéis e aerodinâmicas, os poderosos escudos mágicos, as poderosas auras dos soldados, as formações organizadas e a disciplina militar rigorosa, e os generais fortes, tudo mostrava o poder e a riqueza do reino Chambord. Nash e outros ficaram bastante surpresos com o que viram. Pelo conhecimento antigo que eles herdaram de seus ancestrais e pelas informações que Fei lhes disse, o grande sacerdote Nash e seus colegas tinham uma compreensão clara da dinâmica do poder no continente e dos níveis de poder. Eles sabiam que os reinos afiliados não eram tão significativos na sociedade humana, então todos ficaram chocados com o poder que Chambord estava demonstrando. A força aérea era um sinal de uma nação poderosa, pois apenas as nações mais ricas podiam pagar. Mesmo na Era Mítica, cerca de 1000 anos atrás, navios e barcaças que podiam voar no ar eram raras criações mágicas. Agora, mesmo um pequeno reino humano afiliado tem esse nível de força militar. Será que agora a tribo Bemomotorca é apenas uma força fraca no continente? Os soldados nas barcaças também moveram os mestres Ox. Esses soldados eram todos pelo menos guerreiros e magos de 5 estrelas. Barcaça voadora de elite, soldados poderosos, equipamentos fortes, armas afiadas, essa é a força de um reino humano afiliado? Isso é equivalente a um clã de batalha principal de tamanho médio na tribo Bemomotorca. O grande sacerdote Nash abriu a boca e estava prestes a dizer alguma coisa, mas seu corpo congelou de repente. Seus olhos se abriram tanto que seus globos oculares quase rolaram para fora das órbitas oculares, e seu corpo estremeceu ao olhar para frente, ele parecia estar tendo um derrame. Os outros mestres orcs olharam na direção em que Nash estava olhando, e estavam atordoados, assim como se alguém lançasse feitiços congelantes neles. Atrás dos 3 Chuang'e, havia uma besta negra gigante que parecia um cão do inferno do abismo do inferno. Então, 3 monstros gigantes que tinham características claras de dragão e auras de dragão seguiram o primeiro animal em uma linha. Como guardas, eles estavam protegendo Xuanjé. Então, 50 bestas demoníacas no nível de rei, de muitas formas enormes e cruéis, voaram atrás dessas 4 bestas demoníacas gigantes e aterrorizantes. Essas bestas demoníacas de nível rei deveriam ser imprudentes e agressivos, mas parecia que todos estavam domados sob a liderança dos guerreiros de Chambord.
Aquelas 50 bestas demoníacas poderosas formaram uma formação organizada como uma tropa humana e ouviram ordens. Enquanto a fera negra semelhante a um cão do inferno rugia, as 50 bestas demoníacas do nível rei a seguiam e rugiam. Os barulhos ressoaram no céu, sacudindo o chão e assustando as nuvens. Os mestres orcs gritaram em suas mentes: Deus! Um clã de batalha principal de tamanho médio não pode ser comparado a este reino. De fato, mesmo alguns grandes clãs rei não podem rivalizar com a força aérea deste reino humano. O honorável Deus das Feras. Essa é a força dos humanos no continente? O grande sacerdote Nash e seus colegas se entreolharam e todos viram o choque nos olhos um do outro. Antes da partida desta equipe, todos os membros da tribo estavam confiantes, e alguns até criaram planos e alegaram que voltariam ao continente e conquistariam todas as outras raças, tornando-se a raça número 1 em Azeroth e construindo um enorme império orc. Agora, olhando para trás, parecia que eles eram verdadeiramente ignorantes e destemidos. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1000. Por Luan King. Exibindo-se a festa. Se os humanos são tão poderosos, quando nossa tribo Bemomotor retornar ao continente, nem estaremos qualificados para nos tornarmos uma raça afiliada, os mestres orcs pensavam consigo mesmos. Por um momento, todos os mestres orcs abaixaram a cabeça e se sentiram sentimentos complicados. Como misturar todos os molhos da cozinha, eles sentiram um pouco de tudo. Suas grandes crenças e orgulho pareciam gradualmente murchar sob o forte vento e chuva. Convidados honoráveis, por favor, venham por aqui. Fei viu isso e ficou um pouco orgulhoso. A missão do rei foi cumprida. Como um gato sorrateiro que roubou um peixe com sucesso, Fei sorriu e convidou os mestres orcs a entrar no Xuanjé. Vendo a aparição de Fei e de outros, a bateria do Xuanjé bateu ainda mais. Bandeiras tremulavam, pessoas aplaudiam e as bestas demoníacas rugiam. A cena foi grandiosa e majestosa. Tudo isso era o plano de Brook. Depois de receber a mensagem de Fei, Brook entendeu a importância dessa missão além de ficar chocado. Para atordoar os orcs, Chambord usou a cerimônia de saudação do mais alto grau para receber esses mestres de outra raça. Uma cena tão grandiosa e sincera fez com que o grande sacerdote Nash e outros mestres orcs sentissem que eram muito apreciados e bem-vindos, e sua afeição por Fei aumentou ainda mais. Bum! Quando os dois mestres gigantes do clã Urso e clã Touro pisaram em um dos Xuanjé, todos sentiram que a barcaça tremeu. Os soldados de Chambord ficaram chocados com o tamanho dos convidados misteriosos que o próprio rei recebeu. No entanto, ninguém conversou ou ofegou. Todos os soldados estavam em seus postos silenciosamente, e suas costas eram mais retas que lanças. Quando os mestres orcs entraram a bordo, mesmo que os soldados de Chambord estivessem chocados, seus olhos não se mexeram e a respiração estava estável, mostrando a disciplina rigorosa dos combatentes de primeira linha. Isso surpreendeu o grande sacerdote Nash, que secretamente prestava atenção à tropa de Chambord. Ao olhar para o rei deles, amor, admiração e emoção apareceram nos olhos desses soldados humanos. É como nós orcs enfrentando o Deus das Feras. Esses soldados têm lealdade absoluta. Sem dúvida, eles farão o que este rei disser. Mesmo que ele peça que eles morram, eles não vão parar ou hesitar. É uma tropa aterrorizante, pensou Nash consigo mesmo, e sua impressão de Fei aumentou ainda mais. Este rei humano não é simples. De repente, Nash capturou algo que ele havia esquecido até agora. O grande sacerdote Nash, do clã Raposa, não era uma figura simples. O clã Raposa sempre representou inteligência na tribo Bemomothurk, e Nash pode se tornar um dos 10 grandes sacerdotes no Palácio do Deus das Feras por um motivo: ele era um dos membros mais inteligentes do clã Raposa. Ele só foi enganado por Fei um pouco desde que a tribo Bemomothurk deixou o continente Azeroth por 1000 anos, e ele não estava muito familiarizado com a situação no continente.
Nesse momento, Nash percebeu subitamente que o reino de Chambord poderia ser apenas um reino afiliado de nível 1, mas sua força provavelmente excedeu em muito a de um reino afiliado. Nem todos os reinos afiliados eram tão poderosos quanto Chambord. Isso significava que os orcs não podiam usar Chambord como uma escala para medir a força geral dos humanos no continente. Esse reino era apenas uma exceção. Depois de refletir sobre isso, o medo de Nash pelos humanos diminuiu um pouco. Os Xuange se moveram em direção ao sul. Embora tenham atravessado o céu sobre as 12 montanhas dos Cavaleiros de Ouro, não conseguiram ver a cidade do céu devido à matriz furtiva que a tornava invisível. No entanto, os mestres orcs ainda estavam atordoados quando viram a majestosa e bem guardada antiga cidade de Chambord. Então, os Xuange voaram sobre o rio Zuli e passaram pela nova cidade no lado sul do rio, e os mestres orcs viram a densa população e prosperidade. Todos esses humanos usavam roupas de seda e armaduras de aço enquanto seguravam armas de metal. Os mestres orcs se sentiram extremamente frustrados. Na Terra Banida, o aço e outros recursos estratégicos eram muito raros, e apenas os guerreiros de alto nível estavam qualificados para usar armas de metal. Normalmente, uma arma de aço seria valorizada e cuidada, e teria seu nome único e acompanharia mais de uma dúzia de mestres. O mestre do clã Touro tinha olhos afiados e viu um humano usando um sabre de aço afiado para cortar lenha no mercado abaixo. Depois de usá-lo, o homem jogou o sabre de aço para o lado e se afastou. Aos olhos dos orcs, isso era um crime enorme. Foi um grande desperdício. Depois de passar a nova cidade no sul, os Xuange voltaram e voaram para a antiga cidade de Chambord antes de aterrissar em uma pequena praça no centro da cidade. As duas rainhas lindas apareceram com guardas de armadura brilhante e criadas com vestidos bonitos. Elas estavam aqui para receber os convidados. O rei apresentou suas rainhas aos mestres orcs com orgulho. Oh, prazer em conhecê-lo, Alteza. Sua beleza é incomparável, e até as estrelas no céu ficariam com ciúmes de vocês duas, elogiou o grande sacerdote Nash sinceramente, usando os adjetivos limitados que os orcs tinham para descrever a beleza de Angela e Helena. Os elogios vieram do coração de Nash. O palácio do Deus das Feras tinha 10 lindas e puras damas, mas até a Santa Sharapova, do clã dos Cisnes, e a Santa Eva do clã das Raposas, conhecidas por sua extrema beleza, eram inferiores em comparação com essas duas beldades humanas. Nash cumprimentou educadamente as duas rainhas, e secretamente, lembrou aos colegas que observassem suas palavras e comportamentos para que não se tornassem motivo de riso. Como Niel do clã Ursunovitsky e do clã Touro eram simplórios e conhecidos por sua grosseria, Nash estava preocupado que esses dois fizessem ou dissessem algo que envergonharia toda a tribo Bemomotor. Portanto, ele encontrou uma boa oportunidade e disse aos colegas para fecharem a boca e segui-lo. Convidados honoráveis, o reino preparou uma festa de boas-vindas para você. Por favor, venha por aqui. O céu ficou escuro e a noite estava chegando. Fei gesticulou e caminhou na frente com suas duas rainhas, e eles rapidamente saíram da praça e entraram em um palácio onde a maioria das festas e celebrações aconteciam. Era bom que todas as estruturas de Chambord fossem antigas, enormes e espaçosas por dentro. Portanto, orcs gigantes como Nil, do clã Urso, e Novitsky, do clã Touro, atravessaram o portão sem se preocupar em bater com a cabeça na moldura da porta. Após a introdução, a festa começou. Exceto pelos orcs, os oficiais de alto escalão, os Cavaleiros do Zodíaco de Ouro, no geral, todas as forças de primeiro nível de Chambord apareceram além dos diáconos do Santuário do Traje Negro e do Mago dos Mortos-Vivos. Os mestres orcs que ficaram chocados por um dia inteiro estavam entorpecidos com isso. Quando comida delicada e deliciosa e licor aromático e saboroso foram servidos, os pobres orcs finalmente desviaram o olhar das belas armaduras e armas que os guerreiros de Chambord tinham e se concentraram na comida. Parecia que um grupo de mendigos famintos entrava em um buffet gigante, eles ficaram chocados a princípio e rapidamente começaram a devorar. No começo, o grande sacerdote Nash ainda se mantinha sob controle.
No entanto, depois de menos de 30 segundos, ele não podia mais fingir e começou a devorar também. Ele quase mordeu a língua. O sogro de Feibais foi bastante atencioso. Iguarias como patas de urso, línguas de boi e pernas de leopardo não apareceram no menu. Se Ox Comuniel e Novitsky vissem que seus parentes bestas foram levados para a mesa de jantar, essa experiência gastronômica poderia não ser tão agradável. Ei, você gosta desta novel?